Boa noite, amados irmãos. Nós desejamos aos queridos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor nosso Deus pela preservação da nossa vida, da nossa saúde e podermos compartilhar com os queridos a meditação na palavra de Deus. Nós estaremos lendo no Salmo 32, dos versos 1 ao verso 5. A felicidade do homem perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que Deus esteja nos abençoando nesta reflexão, cujo tema é a bênção da confissão e do perdão divino. O salmista disse: bem-aventurado, felicíssimo. Em seu livro Pensar, Amar e Fazer, John Piper nos ensina em que e em quem devemos focalizar nossa atenção. Podemos concentrar nossa atenção na natureza, diz ele, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Podemos voltar nossa atenção para nós mesmos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Concentrar nossa atenção, especialmente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Focar nossa atenção para o fato mais importante da história da humanidade, a crucificação, o martírio de nosso Senhor Jesus Cristo lá no Calvário, porque este fato revela a cada um de nós até que ponto vai a maldade do coração do homem e até onde vai a infinitude do amor de Deus. Todas estas concentrações só faz sentido quando reconhecemos que somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. E em uma atitude de arrependimento, confessarmos nossos pecados e pedirmos a Deus que nos perdoe. Nada adianta termos conhecimento do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nada nos traz edificação sermos conhecedores da palavra, se não formos praticantes da mesma. Resumindo, não somos salvos se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver conversão. Perigos da falta de confissão. O salmista disse no versículo 3 e no versículo 4: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Outra tradução diz:
Estou fraco e abatido por causa do desassossego do meu coração. A tua mão pesava sobre mim por esconder meus pecados. Minha alegria tornou-se como um riacho que está secando. O pecado tira nossa paz interior e gera a morte. Grande parte das nossas enfermidades são psicossomáticas. As práticas pecaminosas, elas tendem a tirar o nosso sossego, a nossa paz, o nosso sono, nossa tranquilidade, fazendo de nós pessoas irritadiças, impacientes, e estes males causam em nós enfermidades, atingindo partes do nosso físico. Mas o nosso assunto é bênçãos da confissão e do perdão de Deus, do perdão divino. O salmista, ele inicia o salmo dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Ele usa aqui uma linguagem de reforço, repetindo esta verdade. Felicíssimo aquele que confessa seus pecados e recebe de Deus o perdão. Jesus ilustrou a importância do perdão de Deus em nossas vidas com a história do filho pródigo. Seu pai o recebeu com alegria. Seu pai o recebeu com festa. Em Lucas 15, nós encontramos esta parábola. E em Lucas 10, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Então, essa comunhão com Deus, essa submissão, esse reconhecimento da santidade de Deus, da sua bondade, generosidade, de todos os seus atributos, suas qualidades. E quando sentimos nossas carências, nossas necessidades em virtude das nossas práticas pecaminosas, porque a Bíblia diz que não há ser humano que não peque, e reconhecemos então o nosso estado decaído, e pedimos a Deus perdão e nos reconciliamos com Ele, o Senhor escreve o nosso nome no livro, e a Bíblia chama lá em Apocalipse o livro da vida. E nós passamos a ter paz com Deus. Nós passamos a desfrutar de uma comunhão que não conseguimos explicar, porque sentimos o seu amor, a sua bondade em nosso favor. O salmista, no Salmo 103, no versículo 3, ele disse: o Senhor perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Era isso que o salmista Davi estava sentindo quando compôs o Salmo 32. Encerrando esta meditação, eu quero deixar com os queridos as palavras do salmista no Salmo de número 40, também composto pelo rei Davi. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, e confiarão
no Senhor. Que Deus esteja nos ajudando, nos abençoando, nos capacitando para que possamos, de maneira bastante humilde e espiritual, reconhecermos o grande amor de Deus, sua infinita graça e misericórdia, e nos submetermos a Ele com todo o nosso coração, pedindo o seu perdão, pedindo os seus cuidados, a sua proteção, e nos tornando seguidores do Senhor Jesus Cristo, seu amado Filho, que Ele enviou como expressão do seu grande amor, da sua benignidade para conosco. Que Deus nos dê a sua paz. Amém. Nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque nós temos, ó Deus, o testemunho de Davi, o grande rei de Israel, homem que experimentou em seu viver a tua graça, a tua misericórdia. E nós podemos aprender com ele, porque somos todos pecadores. Ó Deus, necessitamos do teu perdão. Deus bendito, obrigado pela tua infinita graça. Nós agora, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude a vivermos estes dias difíceis sobre a face da terra. Senhor, tenha misericórdia de todas as pessoas que têm ouvido o teu santo evangelho, para que se entreguem, para que creiam de todo o coração em ti e no teu Filho Jesus, e recebam nas suas vidas a bênção do companheirismo do teu Espírito Santo. Senhor, nós oramos no nome do teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, nós desejamos aos queridos que tenham uma semana de paz, prosperidade, muito sucesso e muita saúde e harmonia no seu lar. Que Deus nos dê a sua graça e misericórdia. Amém.